consumidores e fornecedores, empresas, sobre os direitos dos consumidores durante a Black Friday, alertando para possíveis práticas abusivas, pontos falsos, fretes exorbitantes, golpes virtuais e descontrole das dívidas. Para compor a mesa, gostaria de convidar a doutora Rebeca Machado, defensora pública. Por gentileza, doutora. Gostaria de convidar para compor a mesa conosco o delegado do Departamento de Polícia Especializada, Dr. Alisson Nunes, por gentileza. Gostaria de convidar para compor a mesa conosco o Dr. Hugo Vasconcelos Thierez, secretário do DECOM Ceará. Presidente do PROCON Fortaleza, doutora Eneilândia Rabelo. Gerente regional de fiscalização da AGFIS, Reinaldo Araújo, por gentileza. Gostaria de convidar Tatiana Barroso, gerente de capacitação da AGFIS. Obrigado, viu? Convidar para compor a mesa conosco o assessor técnico do PROCON da Alesse, Rodrigo Colares. Por favor. Obrigado, viu? Sinta-se abraçado. Convidar para compor a mesa a doutora Cláudia Santos, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, OAB Ceará. Convidar também para compor a mesa o doutor Mário Eloy, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, OAB Ceará. Obrigado, doutor. E mais uma vez, muito boa tarde a todos. É com enorme satisfação e sentido de responsabilidade que declaro aberta essa audiência pública de minha autoria, cujo objetivo central é promover a conscientização e a defesa do consumidor no contexto da Black Friday. Antes de tudo, eu quero expressar meu agradecimento a cada um de vocês, participantes, autoridades aqui, representantes de órgãos de defesa do consumidor, imprensa, por atenderem esse nosso chamado nessa tarde. A presença de todos reforça a relevância do tema que nos reúne. Também agradeço a mesa que nos honra com a sua participação e expertise. Vivemos, senhoras e senhores, em um país onde o consumo tem papel importante na economia, mas isso jamais pode servir como justificativa para práticas abusivas. A Black Friday, oficialmente marcada para a última sexta-feira de novembro deste ano, que será dia 28, concentra expectativas de receitas e tráfego gigantescos nas lojas físicas e canais digitais. Mas o consumidor precisa ser respeitado. Não pode ser tratado como alvo de pegadinhas, truques de marketing ou artifícios ilegítimos. Este evento que abrimos hoje é de suma importância, porque traz ao centro o direito básico do consumidor: ser informado, ser respeitado e não ser vítima de práticas enganosas. Precisamos discutir, debater, fiscalizar e educar para que promoções sejam de fato promoções e não ilusões. Permita-me trazer aqui alguns números que ilustram a magnitude desse mercado no Brasil. Em 2024, as vendas online durante o fim de semana da Black Friday superaram 9,3 bilhões, com crescimento de cerca de 10,5% sobre o período equivalente do ano anterior.
O volume de pedidos eletrônicos atingiu cerca de 17,9 milhões nesse período. Na sexta-feira específica da Black Friday de 2024, o comércio digital registrou um faturamento de 4,27 bilhões, alta de 8,4% em relação à sexta-feira anterior do ano anterior. É importante também que o varejo físico teve um crescimento expressivo de 17,1%, segundo o índice Cielo do varejo ampliado. Para este ano, já há projeções otimistas. Estima-se que a Black Friday poderá movimentar até 13 bilhões no comércio eletrônico. Esses números demonstram que a Black Friday já é um momento determinante para o comércio nacional. Mas, justamente por isso, as práticas adotadas nessa data têm impacto direto na confiança do consumidor e, por extensão, na credibilidade do comércio, do mercado. E é por isso que reforço: o consumidor precisa ser respeitado, com preços justos, com transparência nas ofertas, sem pegadinhas, nas margens escondidas, sem reajustes repentinos antes ou durante a promoção, sem práticas de ilusão, sem propaganda enganosa. Ele tem o direito de saber qual era o preço antes, qual é o desconto real, se há limites de desconto ou frete abusivo, se as condições de pagamento são recorrentes e de poder exercer seus direitos de arrependimento e também de reclamação. Também é fundamental que a sua pesquisa antecipada compare preços, monitore ofertas para decidir sobre a sua compra. Um consumidor bem informado não cai em práticas abusivas. Quero assegurar a todos que estarei como proponente desta audiência, sempre na defesa do consumidor. Este não é um ato simbólico, senhoras e senhores. Pretendo acompanhar de perto as iniciativas de fiscalização, exigir transparência dos órgãos reguladores, propor melhorias legislativas e fomentar a educação do consumidor. Concluo, portanto, declarando que esta audiência não é apenas um momento de discursos, mas o ponto de partida de uma rede de compromisso coletivo. Autoridades, órgãos regulatórios, empresas, sociedade civil, para garantir que a Black Friday sirva para que, de fato, deve servir, estimular o comércio e aquecer a economia, mas sem violar direitos, sem enganar e sem abusar. Então, desde já, o meu muito obrigado a todos e que tenhamos uma audiência produtiva e transformadora. Convidamos também a CDL e o Sindlojas, mas fomos informados que não mandariam representantes, lamentavelmente. Pois não. Ok. Daqui a pouquinho iremos apresentar também um vídeo que achamos muito interessante, até mesmo para que possamos alertar a todos os consumidores quanto à Black Friday que está se aproximando. Mas, inicialmente, gostaria de iniciar aqui os nossos debates, passando para o doutor Hugo Vasconcelos iniciar, ele que é o secretário do DECOM, também trazer as suas considerações iniciais. Por gentileza, doutor. Obrigado. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas e boa tarde a todos. Antes de iniciar as minhas considerações iniciais, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Ronaldo Martins, de todos os que compõem essa casa, para que nós possamos, na data de hoje, conversar, discutir, debater sobre um tema tão recorrente. Considerado como um direito de menos importância, mas nós desconsideramos que ele é um aspecto e uma perspectiva fundamental para a construção da cidadania e da dignidade de cada um de nós. Todos nós somos consumidores, isso é o que vocês sempre escutam, isso é o que nós sempre comentamos. Isso faz parte da nossa essência na sociedade em que hoje nós estamos inseridos. Nós consumimos a cada instante, a cada segundo de nossas vidas. Não há momento em que nós não estejamos consumindo de alguma forma algum produto e algum serviço. E como a economia é sim um aspecto fundamental
do mundo globalizado, do mundo em que estamos inseridos, datas como essa, e especificamente a Black Friday, é uma data que exige que o poder público, por intermédio das casas legislativas, e eu me refiro especificamente à Câmara Municipal de Fortaleza, na figura do vereador Ronaldo Martins, de todos os seus pares, e de todos os órgãos públicos e entidades civis que cuidam da proteção e defesa do consumidor, possam sentar e discutir com a sociedade civil e, eventualmente, com aqueles fornecedores que disponham a conversar, a debater e discutir conosco, questões que possam implementar e aprimorar o tráfego de informações e a melhor efetivação da compra e aquisição de produtos e serviços pelos consumidores no país todo e especificamente na cidade de Fortaleza, para quem, por hora, nós estamos nos dirigindo. Eu gostaria de cumprimentar também a todos os membros aqui da mesa, alguns amigos muito queridos, né, que compõem o sistema, que eu tenho a satisfação e o orgulho de poder trabalhar em parceria. E gostaria de, em nome deles, pedir licença para cumprimentar em especial a Cláudia Santos, com quem já trabalhou onde hoje eu trabalho, que passou pelo Fortaleza, que está hoje à frente do TECOM. Né? Sua história é uma história que se confunde com a defesa do consumidor no estado do Ceará, e é um orgulho para mim poder estar com você. É claro que todos os demais, a doutora Enelândia, no Procon Fortaleza, enfim, a doutora Rebeca, não quero citar a todos porque acabo esquecendo alguém, mas enfim, trabalhar nesse sistema é algo que nos desafia, nos empolga, nos entusiasma, apesar de todos os obstáculos e barreiras que nós enfrentamos. Né? Barreiras que se revelam diariamente quando, por exemplo, fornecedores não vieram presentes, né? Foram devidamente convidados, mas não estão aqui para se manifestar, para dar a sua versão sobre os fatos, para se manifestar, para se pronunciar. Então, são apenas considerações iniciais, pelo que eu entendi, né, vereador? Eu queria só registrar minha alegria e minha satisfação de estar presente aqui na data de hoje para conversar sobre esse assunto. Muito obrigado e parabéns, vereador. Muito obrigado, doutor Hugo Vasconcelos, suas considerações iniciais e sua disponibilidade também aqui na tarde de hoje. Iremos ouvir daqui a pouquinho todos os demais membros da mesa, só que antes eu gostaria de apresentar aqui um vídeo que eu achei muito interessante. É um vídeo jornalístico vinculado à Record TV Brasília, no programa jornalístico DF no Ar, do ano passado, sobre a Black Friday. Como chegamos em novembro, tem muita oferta, muita promoção. É a época da Black Friday, não é verdade? Tal da Black Friday, que virou mania também no Brasil, e você espera o ano inteiro para conseguir promoções. Se você espera, então, fique atento, porque nessa época do ano, alguns lojistas agem, infelizmente, com má fé. E tem muito golpista que se aproveita da inocência do consumidor. E aí, o Procon tá de olho. Quem não gosta de uma boa promoção? Comprar aquele item tão desejado em oferta é tudo de bom. Por isso, o mês da Black Friday costuma ser tão aguardado pelos consumidores. Mas será que tudo é realmente o que parece? A Black Friday é aquela data do ano que é conhecida por descontos especiais, preços imperdíveis, mas nem sempre isso é o que acontece. Tem se observado já um aumento nos valores dos produtos um tempo antes da Black Friday ser anunciada. Isso para que quando chegue esse momento, na verdade, o produto ele só retorne ao valor original e seja vendido como se tivesse um grande desconto, uma grande promoção. A data oficial da Black Friday aqui no Brasil é no dia 29 de novembro, que é a última sexta-feira do mês, mas muitas lojas já começaram a entrar em oferta, tá bom? Hoje a gente veio aqui no centro de Taguatinga para descobrir o que os consumidores estão achando dos preços da Black Friday. Será que eles estão aí se programando? Será que realmente dá para encontrar produtos com promoções de verdade? E o que dá para fazer também para evitar possíveis fraudes? Vem comigo e vamos lá descobrir. Sim, lá em casa a gente já se prepara bem no início do mês, porque a Black Friday salva a vida de todo mundo. E como que você faz, por exemplo, para não cair na fraude? Acabar que tá achando que tá levando o produto com desconto, mas na verdade ele tá no mesmo valor.
Não, aí eu já aproveito só para comprar em loja física. Eu não compro Black Friday pelos sites. Faço comparação. Eu comparo do mês anterior com o desse mês. Se eu ver que vale a pena, eu tô levando. Faltando algumas semanas do dia oficial da Black Friday, alguns produtos já registraram alta nos preços. É o que mostra um levantamento realizado pelo maior site comparador de preços e produtos do país. Foi identificada variação nos preços entre a primeira e a terceira semana de outubro. Essa movimentação é um indicativo importante para os consumidores, que devem acompanhar de perto a evolução das ofertas. A lista de itens que já apresentam alta está assim. Veja se tem aí algum produto que você está pesquisando. Tênis, alta de 36%. Geladeira, mais de 13%. Ar-condicionado, 7%. Fogão, 4%. Lavadora de roupas, 3%. Micro-ondas, 2%. Tablet, também 2%. E console de videogame, 1%, assim como a televisão. Eu vou conversar agora com o advogado Max Kolbe, ele é especialista em direito do consumidor. Doutor, acaba então que na Black Friday muitos consumidores acabam levando aquele dito a metade pelo dobro do preço? Natália, é absolutamente importante os consumidores observar que nesse período de Black Friday existem muitas propagandas enganosas. E se você observar, o CDC diz que propaganda enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro. Então, aparentemente, quando se coloca aquelas ofertas de 50%, 40%, 70%, aquilo salta aos olhos do consumidor e ele tem uma vontade, inclusive intuitiva, de comprar, achando que está tendo algum benefício, algum privilégio por esse desconto. Agora, é importante que para ele realizar essa compra e de fato tenha assegurado o desconto garantido como ofertado, ele tem de realizar uma consulta de valores anteriores a essa compra. Não vou dizer que essa é a regra, mas é muito comum, antes de se dar um desconto, aumentar, elevar o preço do produto ou do serviço. E aí, nessa situação, o consumidor enganado acabaria levando um prejuízo. Marcelo Nascimento, diretor do Procon, também dá dicas para quem deseja aproveitar as ofertas. O consumidor ali, ele fica ávido por aproveitar esse período de promoção e acaba caindo no golpe, seja os golpes virtuais, no comércio eletrônico e até fisicamente, né? A gente tem o registro de diversas ocorrências dos golpes praticados ali, às vezes na residência da pessoa, né? Então o consumidor tem que ficar bastante alerta nesse período. Desconfiar do preço, desconfiar essas promoções mirabolantes, que às vezes anunciam 80% abaixo do valor de mercado, então o consumidor tem que ficar muito atento nesse período. Para não cair em fraudes, é importante acompanhar o preço dos produtos que deseja comprar com antecedência e utilizar sites de comparação de preços. Assim, é possível identificar se o desconto é real. A gente já começa aí nas lojas, principalmente virtuais, com bastante antecedência desse período, e também nas lojas físicas. A gente vai coletando material publicitário, vai tirando prints de tela, dos produtos que estão na promoção, justamente para saber se agora esse preço realmente se trata de uma promoção ou não. Né? Não adianta o consumidor deixar para olhar só agora, porque ele não vai ter no radar dele se realmente está numa promoção ou se aquele preço ali é uma falsa promoção, como eventualmente costuma acontecer nessa época. Tem diminuído. Bem, aqui a gente já temos uma ideia realmente do que vem pela frente, mas que também aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né, com esse grupo aqui, eu tenho certeza que o consumidor não vai ser lesado. Agradecer desde já, novamente aqui a presença de cada um dos senhores e senhoras e passar a palavra para a Neilândia Rabelo, presidente do Procon Fortaleza, por gentileza. Boa tarde a todos. Estamos trabalhando para isso, viu, vereador? Espero que a gente não tenha problema, na verdade. Pessoal, boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, senhor vereador Ronaldo. Demais autoridades presentes, inclusive os meus colegas, né, membros aí do sistema, no nosso caso aqui estadual, né, de proteção e defesa do consumidor. Representantes do setor comercial que eu vi que não vieram, né, infelizmente, né, porque na verdade é importante também a presença das empresas, dos fornecedores, também seria fundamental nessa audiência.
consumidores, que somos todos nós, né? A imprensa também. Enfim, senhoras e senhores, boa tarde a todos. E, claro, é com grande responsabilidade, né, que eu, enquanto presidente do PROCON Fortaleza, não poderia deixar de estar presente nessa audiência e representar a Prefeitura através do PROCON, né, para tratar justamente desse tema que mobiliza tantos consumidores, né, anualmente, nessa data tão especial que é a Black Friday, na última sexta-feira do mês de novembro. A chamada Black Friday, ela tornou-se nos últimos anos uma das principais datas do calendário comercial brasileiro, a gente sabe disso, por conta das promoções, que devem ser promoções de verdade. Um evento como esse, ele promete grandes descontos e movimenta bilhões em vendas em poucos dias. Claro que especialmente no setor eletrônico, né? Eu acredito que meu colega aqui vai falar um pouco mais sobre essa questão do comércio também virtual. Entretanto, junto com esse grande volume de transações, surge também o desafio. A gente pode trazer aqui quais são as principais queixas dos consumidores durante esse período da Black Friday que a gente costuma, né, a observar. A maquiagem de preço, que todo mundo sabe, né, quando o valor do produto ele é artificialmente inflado antes da Black Friday para simular um desconto, né? Aquela história, pagar a metade do dobro, né, do preço do produto. A publicidade enganosa, acho que aumentou aqui o volume, né? Tá melhor, né? Publicidade enganosa, a recusa em cumprir as ofertas anunciadas, problemas de entrega dos produtos também adquiridos pela internet. A gente também sabe que existe essa situação, porque as lojas vendem tanto que às vezes não conseguem entregar para o consumidor aquele produto que ele adquiriu pela internet. O cancelamento unilateral, justamente por conta dessa situação pelas empresas, e dificuldades de devolução ou troca de produtos, dentre outros. Mas esses são os principais problemas. E claro que nossa missão, todos nós que fazemos parte aqui dos órgãos, né, de proteção e defesa do consumidor, é atuar preventivamente, mas também de forma firme no combate a práticas abusivas e na garantia dos direitos dos consumidores previstos no Código de Defesa do Consumidor. Por isso que o PROCON Fortaleza, a gente já iniciou, vereador, as ações com relação a essa data. Por coincidência, né, assim, a gente iniciou hoje esse trabalho, que foi o primeiro deles, o monitoramento de preços, como até mesmo passou aí na matéria. O PROCON Fortaleza, ele já está monitorando os preços, tanto em lojas físicas como em lojas virtuais, em torno de 140 produtos eletrônicos e eletrodomésticos. E são, de fato, os produtos que mais os consumidores procuram, né? Aproveitam essa data de descontos para poder adquirir, até porque a gente sabe que são produtos que têm um preço um pouco mais elevado. E aí a gente está falando de celulares, fogão, geladeira, micro-ondas, tablets, né? Videogame, enfim. Então, a gente já iniciou esse monitoramento justamente para quê? Para saber se até a semana do Black Friday, se por acaso esses produtos entrarem em promoção desse período, se de fato estão em promoção, ou se está ali, na verdade, fazendo, né, enganando o consumidor com a publicidade enganosa. E por isso que a gente já iniciou esse trabalho em todas as regionais de Fortaleza, em lojas físicas, mas principalmente em lojas virtuais. Até porque a gente iniciou esse trabalho e já observamos que essa parte de eletrodomésticos e eletrônicos ela está sendo bem mais adquirida através, de fato, dos sites virtuais, e não mais de forma tão presencial. E claro que a gente precisa ter diversos cuidados nessas compras online também. E aí, além disso, existe também aquela situação da fiscalização, que aí aqui eu encontro meus colegas fiscais da AGFIS, né? Para quem não sabe, eu também sou fiscal de carreira da AGFIS. E aí a AGFIS, hoje, na cidade de Fortaleza, é responsável também por essa fiscalização, né? E canais de denúncia, que a gente, inclusive, tem anos que a gente faz essa parceria com a AGFIS, recebemos essas demandas de denúncias, né, dos consumidores com relação a publicidade enganosa, a não cumprimento de oferta, é repassado para a AGFIS e a AGFIS vai ao local para poder apurar essa demanda e essa denúncia. Além disso, tem as campanhas educativas, né? A gente sabe que eu quero até agradecer também o pessoal da imprensa, de um modo geral, por ajudar o sistema como todo a divulgar
os direitos dos consumidores, porque a gente sabe que muitas vezes nós somos consumidores e não sabemos quais são os nossos direitos. E por isso que, além das campanhas educativas que fazemos, eu também quero agradecer aqui toda a imprensa que faz esse trabalho, né, que eu vejo constante os colegas aqui também, dando entrevistas, fazendo reportagem com relação aos direitos dos consumidores, porque é o pontapé inicial, a educação, né? O consumidor saber quais são os seus direitos. Além disso, também, o reforçar o atendimento presencial, que também fazemos nos núcleos do Procon Fortaleza. Inclusive, vereador, nessa casa a gente tem um núcleo também, né, do Procon Fortaleza, nessa casa que a gente se encontra. E aí eu quero reforçar que o objetivo do Procon não é coibir o comércio, mas sim assegurar que a concorrência ela seja leal e que o consumidor seja respeitado. Não é uma época ruim para o comércio, é uma época boa. Mas, claro, a gente sempre tem que pensar que o consumidor ele precisa ser respeitado, ser garantido os seus direitos. E o respeito às regras é bom para todos. Garante a confiança no mercado, protege os consumidores e valoriza os comerciantes sérios. E aí aproveito essa oportunidade para fazer um apelo ao setor empresarial, que infelizmente não está, mas claro que a gente sempre vai deixar esse apelo também da nossa cidade, esse apelo ao empresarial da nossa cidade, para promover uma Black Friday com responsabilidade, com transparência e principalmente com esse compromisso com o consumidor. E o ganho em reputação é tão valioso quanto o ganho financeiro. Até porque quando você respeita o consumidor, é um consumidor que compra uma vez, se ele for respeitado, se está garantido ali os direitos dele, pode ter certeza que ele vai retornar àquela loja, àquele comércio. Então, é por isso que esses empresários eles têm que fazer isso. E aos consumidores que estão aqui presentes, que somos todos nós, fica também um alerta, né, de ficar atento aos seus direitos, de desconfiar de descontos irreais, principalmente nas compras online, todo o preço que é muito abaixo do mercado, é o primeiro pontapé inicial que desconfiar de se for ali um golpe, uma fraude, que eu acho que o colega vai falar um pouco mais também sobre isso. E, claro, que pesquisar antes de comprar. Eu até vi na entrevista que se deixar para a última hora não tem como pesquisar, mas hoje já tem sim, né? Na internet tem uns aplicativos, uns sites que você faz o acompanhamento da evolução do preço daquele determinado produto específico que você quer tanto adquirir para esse período da Black Friday. E aí, se você deixar para a última hora e não pesquisar o preço do produto, você pode acompanhar a evolução do preço, que hoje já existem sites que fazem isso. E aí saber se, de fato, aquele local que você está querendo comprar, se está valendo a pena ou não. E, por fim, né, coloca aqui o Procon Fortaleza à disposição da Câmara Municipal, dos vereadores e de toda a sociedade fortalezense, como um instrumento de mediação, orientação e fiscalização, claro, em conjunto aí com a GFIS também. E a Black Friday pode, sim, ser uma data positiva, mas desde que ela seja baseada no respeito mútuo e na legalidade do serviço, tá bom? Então, muito obrigada. Essas orientações iniciais que eu queria deixar para todos. Muito obrigado, doutora Eneilândia, pelas suas palavras iniciais e a sua disponibilidade também aqui nessa tarde. Fazer o registro aqui, a presença dos agentes de relações comunitárias que estão conosco aqui também nessa tarde. Registrar a presença da Daniela Pinheiro Bezerra de Farias, diretora executiva do Procon Maracanaú também. Muito obrigado aqui pela sua presença, viu? Gostaria de passar a palavra ao doutor Alisson Nunes, delegado do Departamento de Polícia Especializada. O delegado já puder aproveitar, doutor Alisson, falar um pouquinho mais também sobre a questão jurídica, né, quais são aí os principais direitos, né, que o consumidor precisa conhecer em comprar em promoções. Também acho que seria algo importante se eu pudesse nos trazer. A questão também como o consumidor pode identificar sites e perfis falsos, né, antes de efetuar aí uma compra, né, e outras dicas aí importantes que o senhor possa nos passar até pela sua experiência, por gentileza. Boa tarde a todos. Queria parabenizar o vereador Arnaldo Martins pela iniciativa. Essa iniciativa é sempre muito válida. Os órgãos de proteção ao consumidor, PROCONs aqui da unidade estadual, municipal, integram esses instrumentos de defesa do consumidor. É interessante a gente sempre
vislumbrar como a professora Cláudia Lime Marques, que é professora do Rio Grande do Sul, que é estudiosa no assunto, que o consumidor ele tem várias vulnerabilidades, né? Fática, jurídica, econômica. Muitas vezes ele não é uma posição de igualdade com o fornecedor. E nós verificamos muitas vezes que o consumidor infelizmente é lesado, né? Muitas pessoas fornecedores agem de má fé. E os mecanismos de defesa com os órgãos de proteção são fundamentais para salvaguardar esses direitos. Então a iniciativa do vereador Ronaldo é muito salutar. A Polícia Civil como um todo vem verificando a necessidade de uma delegacia de defesa do consumidor. E com a reestruturação que foi feita no ano passado, já está se fomentando essa delegacia, que vai ser ali na Rua do Rosário, onde era o prédio da antiga Delegacia Geral, né? E migrou para o CISP, através da nossa gestão, o Dr. Márcio Gutierrez, nosso delegado geral, nosso diretor de departamento, Gustavo Pernambuco, que sempre viram a necessidade de salvaguardar, e eu acho que não é sem tempo, porque eu acho que Fortaleza, o Ceará como um todo, ainda é um dos últimos estados que vão ter uma delegacia de defesa do consumidor, e fazer um trabalho conjunto com os órgãos de proteção, os PROCONs municipal, da Assembleia Legislativa, aqui da Câmara dos Vereadores, de Maracanaú, que está representado também hoje aqui, na defesa do consumidor. Sobre Black Friday, o tema de hoje, nós verificamos que realmente essa prática de aumentar os preços para depois supostamente dar um grande desconto é uma prática, infelizmente, costumeira. Infelizmente. Nós temos, apesar de ser a última ratio, o direito penal, nós temos, inclusive, um crime de uma propaganda enganosa, né? No Código de Defesa do Consumidor. Pena baixa, realmente, no TCO, mas não deixa de ser um crime. E nós temos essa sensibilidade que há uma necessidade grande de uma repressão também penal. Porque, hoje em dia, os crimes contra o consumidor estão sendo apurados, por exemplo, na Grande Fortaleza, nas distritais. A gente tem núcleos operacionais de inteligência nos departamentos da capital, das metropolitanas e tal, mas realmente há uma necessidade grande de uma delegacia específica nessa área. O governador está tendo uma sensibilidade muito grande nesse sentido, e creio que até o final do ano, ou mais tardar no meio do ano que vem, a delegacia seja inaugurada. Quanto ao questionamento do vereador Ronaldo Martins, o que deve ser feito, o que pode ser feito para ser evitado a cair nesses golpes, como já foi falado, o consumidor deve procurar sempre fazer uma pesquisa nos bens almejados, fazer uma pesquisa de sites comparadores de preço, ou até mesmo fazer essa comparação, evitar comprar em sites desconhecidos, procurar em sites como de avaliação, como o Reclame Aqui, o gov.br, verificar se a empresa é uma empresa idônea, se ela fornece o produto, se desconfiar de descontos muito baixos, muito altos, porque muitas vezes é aí que corre o perigo, né? E sempre procurar comprar em lojas idôneas, né? Tanto no comércio eletrônico como fisicamente. Quanto à questão das fraudes virtuais,
hoje, por exemplo, há uma confusão grande da delegacia sobre a atuação da Delegacia de Repressão dos Crimes Cibernéticos, a DRCC, que é até no prédio da DENARC. Porque, apesar dos crimes virtuais, eles têm a competência de crimes virtuais próprios, que é sequestro de dados, roubo de informações. Então, ainda não está amparada com a questão do anteparo das relações de consumo lá. Eles não têm a própria competência para isso. E, dessa forma, eu peço encarecidamente também, faço um apelo para o vereador Ronaldo, como eu fiz um apelo ao deputado Fernando Hugo, através da doutora Valéria, né, que eu tanto gosto, que tanto nos ajuda, para fomentar uma delegacia com pessoal, com inteligência, para realmente ser uma delegacia efetiva, também na busca de a gente salvaguardar os direitos do consumidor lesado pela internet, né? Porque não adianta nada fazer uma delegacia, colocar 2, 3 policiais e, quando chegar uma demanda, ficar aquela como cifra negra ali, sem ser apurado, sem ser coibido aquele desvio. E por isso que a Polícia Civil se faz tão presente, né, no parlamento estadual municipal, para a gente conseguir, através das pessoas tão importantes, que são os nossos representantes do Legislativo, fomentar essa capacidade de nos gerir, de nos dar essa possibilidade de dar esse aparelho que possa salvaguardar os direitos do consumidor. Muito obrigado, doutor Alisson. Leve nosso abraço a todos também, a Delegacia Departamento de Polícia Especializada. Gostaria de passar aqui também a palavra à doutora Rebeca Machado, defensora pública, para suas considerações iniciais, por gentileza, doutora. Gostaria de parabenizar a essa iniciativa e a proteção especialmente dos mais vulneráveis. Eu cheguei a anotar alguns tópicos aqui para falar que considero mais relevantes, mas alguns deles já foram mencionados. Inicialmente, lamentável a ausência do setor comercial. Nossa, realmente, uma relação feita com equilíbrio, ela é boa não só para o consumidor, mas também para o fornecedor. Acho que é preciso que consumidor e fornecedor, se eles estivessem em polos opostos, na verdade, inimigos nós queremos tirar da nossa. Nós temos que ter inimigos como consumidor. A todo momento, todos nós somos. E o que o consumidor precisa é apenas de uma informação equilibrada e saudável. Então, assim, é realmente assim, bem lamentável que o setor comercial no Brasil ainda tenha essa postura de que está tratando com o inimigo quando se fala de consumidor. Até porque essa é uma relação que já foi desmistificada em muitos lugares, outros países, né? Eu me lembrei aqui agora do caso das relações de consumo dos Estados Unidos, em que lá é previsto por lei o refund, onde o consumidor adquire um produto, mesmo que em loja física, e, se arrependendo, ele pode levar para a loja e pedir o dinheiro de volta. Simplesmente, sem fazer troca, sem que o produto tenha defeito, sem nenhuma outra necessidade, apenas por liberalidade, por vontade de dizer, desisti, quero meu dinheiro de volta. Isso nunca foi nenhum tipo de impedimento para que o país crescesse, para que as relações fossem fortalecidas. E existe um percentual, que eu realmente me falha a memória, não lembro exatamente qual é, mas que dos consumidores que adquirem produtos, o percentual de refund, de pedido de devolução do dinheiro, é mínimo, é ínfimo. A grande maioria não pede a devolução do dinheiro. Então, isso mostra para a gente que o consumidor, quanto mais seguro ele se sente nessa transação,
mais fácil que ele consuma, mais fácil que essas relações aconteçam, e o consumidor acaba comprando mais. Quanto mais seguro ele se sente, mais ele compra nessas condições, né? Então, realmente, é bem lamentável que a gente ainda tenha, de certa forma, esse estereótipo de polos opostos, polos inimigos, né? Entre consumidor e fornecedor. De fato, eu acho que o grande sistema de proteção ao consumidor quer é justamente que essa relação seja equilibrada para que o consumo flua de forma mais saudável. Isso é bom para o mercado, isso é bom para todas as partes envolvidas. Dentro desse âmbito, assim, o que eu queria deixar bem claro, assim, que é mais relevante, que eu percebo na minha prática, é que o que mais atrapalha essas relações é a falta de transparência. Então, o que é preciso que o consumidor esteja bem atento a todas as informações no momento da contratação. Eu não vou me ater aqui ao que já foi falado com brilhantismo sobre pesquisa de preço, nada disso, mas está atento às informações que estão sendo prestadas no momento da venda. E aqui a Defensoria faz aproveitar a oportunidade para fazer também um apelo para o consumidor. De que, embora seja um momento de oportunidade, também é um momento de maior tomada de risco, né? Tendo em vista o histórico que nós temos, que o mercado pratica nessa época do ano. Então, o cuidado da população para fazer um consumo consciente, para ter cuidado com o que está comprando, evitar a empolgação demais e depois acabar caindo numa situação de superendividamento, que é quando o consumidor se coloca, né, em outra situação de maior dificuldade. Então, importante que o consumidor, nesse momento, além de fazer a pesquisa de preço, ver a variação, e como é que estavam aqueles preços antes, para entender se foi feita uma maquiagem no preço daquele produto ou não, mas que ele também faça um planejamento financeiro, para que ele entenda o que está sendo comprado, as possibilidades financeiras de efetuar esse pagamento, para que, nos casos em que não existe nenhuma prática abusiva, mas que ele mesmo acabe se colocando numa situação de dificuldade. Para além das questões com os fornecedores, eu gostaria de atentar também aos consumidores sobre as práticas fraudulentas, que não obrigatoriamente são cometidas pelos fornecedores, pelas lojas, pelos vendedores, mas que hoje é muito comum sites falsos com toda a fotografia, com toda a aparência de um site verdadeiro. Então, ter cuidado com links que chegam pelo WhatsApp, links que chegam através de redes sociais, como Facebook, Instagram, evitar que o consumidor possa evitar fazer compra clicando nesses links. Então, se viu um anúncio no Instagram, se interessou naquele anúncio, sai do Instagram, vai para o seu navegador, digita o site oficial para então fazer sua compra, porque dessa forma o consumidor vai ter condição de avaliar se aquele anúncio era verdadeiro ou não. Ele vai ter condição de avaliar se ele está num site oficial ou se ele está num site que é fruto de fraude de estelionatários. Então, essa questão dos cuidados com o consumo através da internet, no meu sentir, é algo que precisa estar, assim, é um ponto de educação para os nossos consumidores, especialmente os consumidores vulneráveis digitais, pessoas idosas, que não têm tanta familiaridade em fazer compras online, de repente começam a receber nessa época de Black Friday um turbilhão de ofertas pela internet. Então, ter cuidado com a forma como essa compra vai ser feita, para que tenha garantia de que a compra está sendo feita num canal oficial e não através de um site criado por estelionato. Eu acho que, por hora, as minhas considerações iniciais são essas. Dizer que a Defensoria Pública está à disposição da população, não apenas para ingresso de ações judiciais, mas também para orientação jurídica, para tirar dúvida. Nossos canais estão à disposição da população para prestar todos os serviços nessa época do ano e o ano inteiro. Ficar à disposição para os debates. Muito obrigado, doutora Rebeca. Leve o nosso abraço também a todos da Defensoria Pública aqui, do nosso estado. Gostaríamos de ouvir agora os representantes da AGFIS, iniciando pelo Reginaldo Araújo, gerente regional de fiscalização da AGFIS, por gentileza. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a mesa em nome do vereador Ronaldo Martins e parabenizar, vereador, pela iniciativa, um debate que eu creio que todos os órgãos de proteção
ao consumidor e de fiscalização, tem muito a lhe agradecer, mas principalmente à sociedade fortalezense, né, com esse debate que ele é tão necessário para que nós possamos ter aí igualdade nessa relação, uma melhor relação entre o consumidor e as pessoas que comercializam, né? Também lamentar que a ausência do setor comercial, porque, assim como foi falado aqui com muita propriedade, nós temos que partir desse entendimento que um comércio, ele estando com suas relações ali equilibradas, sem abusos, sem práticas abusivas, o consumidor ele vai consumir mais. Esse comércio ele tende a ter maior credibilidade junto à sociedade, então todo mundo só tem a ganhar, né? E a AGFIS, ela realiza suas fiscalizações relacionadas à defesa do consumidor. Nós temos aí uma parceria muito boa com o PROCON municipal e também com outros órgãos estaduais e municipais. Quem aqui nunca foi passar algum produto no supermercado e quando chegou no caixa era um preço, né, um valor diferente, e aí a gente fica se perguntando, eu vou deixar para lá 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, e muitas vezes eu deixo para lá e outras pessoas que vão naquele dia, naquele mesmo supermercado, vão deixando isso para lá. E aí você multiplica 10 caixas, de 6 da manhã a 10 da noite, as pessoas que vão passando naquele local. Então nós temos uma prática aí que pode estar colocando, lesando talvez em um consumidor um valor pequeno, mas quando você pega esse dia de trabalho, ou vários dias, um mês, né, isso acaba ocorrendo com diversas pessoas e acaba trazendo essa questão abusiva, né, para o consumidor. Com relação à Black Friday, e aí eu creio que é um debate extremamente necessário, pois a mãe Neilândia colocou muito bem a questão preventiva, a defesa do consumidor, ela é um princípio que deve nortear aqui as fiscalizações, porque a gente deve realmente fiscalizar e verificar esses abusos, essas práticas, antes que elas ocorram com o consumidor. Essa é a nossa intenção. Mas nós observamos também, quando nós pegamos os nossos dados da AGFI de denúncias que são feitas ao órgão, são muitos bairros que são denunciados, são aqueles bairros mais comerciais, são os bairros que ali tem um IDH um pouco melhor, e a região da periferia da cidade acaba que não realizam tantas denúncias, não nos demandam tanto com relação a esse tipo de protocolo, que é o de defesa do consumidor. E aí a gente sabe, o Código de Defesa do Consumidor ele já coloca o consumidor como em vulnerabilidade com relação ao comércio, mas nós temos dentro desses consumidores grupos que são realmente mais vulneráveis, né? Temos aí os deficientes, né? Pessoas com deficiência. Nós temos o idoso, que ele é hiper vulnerável, né? Nessa relação com o consumidor, principalmente no e-commerce, nas compras virtuais. E a Black Friday, nos últimos anos, houve uma ampliação da sua prática. Ela começou ali com o e-commerce, depois se estendeu para produtos nas lojas físicas e hoje tem produtos e serviços. Nós encontramos hoje, né, muito comum a Black Friday de salão de beleza, de lava-jato, então coisas assim que serviços que passam o ano inteiro na Black, né? Então temos assinaturas de streams que colocam nessa época também ofertas e que acabam, a gente observa que naquele mês existe um atrativo, preço, mas que tem uma cláusula que aí coloca uma certa fidelidade, depois não pode ter um cancelamento, enfim, né? Acaba não sendo nem igual com as assinaturas em meses anteriores, né? Fora do período da Black Friday. E aí a AGFIS, nesse período, ela tem um plano de fiscalização específico para a Black, nas fiscalizações tanto em lojas físicas como também nos sites virtuais, em parceria aí com o PROCON, né, que nosso grande parceiro. Eu queria passar aqui para minha colega, gerente de fiscalização e capacitação, Tatiane, para ela falar desse plano, tá bom? Por favor. Obrigado, Reginaldo. Com a palavra, Tatiana Barroso, por gentileza, gerente de capacitação da AGFIS. Obrigada, uma boa tarde a todos os presentes. É um prazer estarmos aqui nesse debate, é sempre importante todos os temas que esclarecem mais os direitos de todos e que a gente pode estar lutando por uma situação mais igual, mais justa, na verdade, é sempre importante. A AGFIS, ela recepcionou, para quem sabe, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, ela recepcionou os fiscais que trabalhavam inicialmente no PROCON, né, e agora a gente faz uma atividade muito mais em cima das denúncias que a gente recebe. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, tá?
tanto a gente trabalha com busca ativa, a gente trabalha fazendo essa atividade através de ações, de planejamento, mas de denúncias que afetam muito mais a coletividade, de uma forma geral. A gente não consegue atender a uma demanda específica de um determinado cidadão, muitas vezes, tá? Questões muito que precisam de uma investigação maior, requerem não só uma denúncia, uma reclamação no PROCON, tá? A gente vai mais, a gente fiscaliza a questão de precificação, da informação, que foi muito bem colocada aqui, que traz na nossa lei federal e no decreto federal exemplifica que ela deve ser uma informação clara, ostensiva, ela deve ser precisa, obrigada. Então, assim, ela precisa trazer o que é informado não sai caro, né? Então, a gente precisa ficar atento para essas questões e enquanto a GFIS, eu queria explicar que quando a gente faz uma ação de fiscalização em torno desse tema, a gente muitas vezes fala, é uma indústria de multa. Não é. A prova é que esse ano a gente está trabalhando o Consumidor em Foco, que está atuando em várias etapas, fiscalizando desde as lojas de chocolate na época da Páscoa, os eletrônicos e os vestuários na época das mães, e está se encaminhando agora para Black Friday, e a gente vai focar naquilo que mais interessa para o consumidor, além das denúncias, que, como meu colega falou, são poucas. Mas é importante dizer aqui, deixar ratificado, que no início desse plano nós chamamos os fornecedores e avisamos tudo que seria fiscalizado. E, na verdade, nós fizemos uma capacitação para eles. Então, assim, a gente convidou a Seju, anotei até aqui alguns para eu não esquecer, Abracon, CDL, várias representações de fornecedores, e nós explanamos tudo que tem na lei e que a gente gostaria de encontrar quando a gente chegasse nos locais. Ou seja, nossa maior intenção é que tudo esteja adequado para que o consumidor chegue e tenha essa informação clara, precisa, ostensiva e tudo mais que decorre dessas práticas, se forem práticas legais e leais. Então, assim, fica aí a nossa também disponibilidade enquanto órgão fiscalizador. Nossos canais também estão à disposição e, claro, muitas parcerias. Tivemos agora a Defensoria conosco, representante do PROCON e do DECOM, em uma capacitação que nós fizemos com os nossos fiscais para melhorar ainda mais esse olhar consumerista. A professora doutora Amélia Rocha esteve à frente, foi riquíssimo, workshop em comemoração aos 35 anos do CDC, e também nessa veia de atualizar os nossos fiscais para atender melhor o consumidor e as práticas consumeristas. Obrigado, Tatiana, também ao Reginaldo. Como nós estamos vendo até aqui, temos ainda outras autoridades para ouvirmos, mas até aqui, pelo que estamos vendo, estão preparados e estarão para defender o consumidor aí nos próximos dias aí nessa Black Friday. Deixa eu passar aqui também agora para o Rodrigo Colares, que também está aqui representando o nosso PROCON da Assembleia Legislativa, que eu mesmo já solicitei, já passei várias demandas para lá e todas, sem exceção, foram resolvidas. Leve meu abraço também a todos do PROCON da Assembleia, doutor Rodrigo Colares, por gentileza. Primeiramente, saudar aqui a mesa, a figura do vereador Ronaldo Martins, que mais uma vez encampa iniciativas que vêm ao encontro do consumidor, pessoa mais vulnerável. Me sinto aqui contemplado em várias falas, e aí, inaugurando a minha explanação, quero eu me colocar aqui lá do doutor Hugo, como sempre. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre economia, né? Curiosamente, a Black Friday vem no final do ano, onde nós temos um aquecimento da economia do país com a entrada do 13º. Elogiamos a iniciativa do mercado, dos fornecedores, na perspectiva de realmente aquecer. A gente sabe que isso é importante como país, como nação. O consumo, ele fomenta e aquece o nosso país de várias formas, né? Aí há uma inserção de impostos, isso é muito rico e a gente está ao lado nesse momento. Não estamos nós, como a doutora ressaltou,
querendo trazer uma visão maniqueísta e consumidor e fornecedor estão em lados opostos como bem e mal. Não é dessa forma. Temos várias instituições, fornecedores, que agem de forma regular e isso daí deve ser contemplado e identificamos isso como um processo educacional que está acontecendo no nosso país. Mas é lastimável uma altura dessa em que nós estamos aqui, mais uma vez, conversando sobre práticas abusivas e não devemos aqui... A doutora Valéria sempre fala que eu boto panos quentes, certo? Mas dessa vez não dá. Não é possível nós falarmos uma altura dessa, em 2025, sobre uma fantasia que é construída por parte dos fornecedores. E aí me surpreende, né? A gente vai se deparar realmente com esse fenômeno, que são preços elevados, e aí para se chegar no mês de novembro com uma aparente redução de valores. A gente que trabalha na defesa do consumidor, via de regra, a gente se depara com pessoas que são vulneráveis. São simples mesmo. Eu e o Dr. Hugo, nós temos amplitude estadual, certo? Aqui em Fortaleza nós temos uma situação que é até tanto quanto confortável, né? Temos pessoas de poder aquisitivo mais elevado e tudo, temos regiões realmente mais simples. Mas quando a gente fala sobre interior do estado, é entristecedor. A gente vê pessoas que passam o ano inteiro buscando juntar o seu dinheiro para fazer a aquisição daquelas geladeiras. Que a geladeira já está pesando no orçamento, né? E ela quer, de toda forma, poder também economizar na energia. E aí, são pessoas simples, elas não fazem esse acompanhamento dos preços. Não é justo ainda termos, por parte de algumas empresas, alguns fornecedores, uma ação que realmente vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, que tira deles a oportunidade de, através daquele dinheiro suado, que só cada um de nós brasileiros sabe que é, e ele ter mais uma vez, literalmente, sido esbulhado. Então, a gente se coloca nessa situação como órgãos de defesa do consumidor, que vê pessoas que realmente precisam dessas promoções. E aí, vendo o vídeo, me causa também um outro ponto de reflexão. Pode ser que a Dona Maria, certo? A geladeira dela tenha quebrado. Agora, as empresas estão elevando os preços. Ela inevitavelmente vai ter que adquirir hoje a geladeira dela mais cara. Por quê? Por uma pretensão de criar-se uma fantasia nos preços para que mais à frente ela esteja naquele preço que ela realmente queria adquirir. Mas hoje, nossos consumidores, o cidadão, vai adquirir, provavelmente nessas semanas que antecedem a Black Friday, produtos mais caros, se ela realmente precisar. Isso é muito triste, né? É muito triste quando a gente fala por uma massa de uma sociedade que realmente precisa destes recursos. Eu falo isso porque a gente se coloca de quem... E aí a doutora Neilândia, o doutor Hugo, que estão à frente dos órgãos de defesa do consumidor, a gente que trabalha todo dia com isso, todo dia a gente se depara com consumidores que, de uma forma ou de outra, são lesados, certo? Por relações contratuais legítimas, mas em que o fornecedor ele despreza o Código de Defesa do Consumidor e ele realmente acaba praticando uma lesão. Mas o que me chama também a atenção, e aqui eu me coloco ao lado da doutora, mais uma vez, quem milita na Defensoria Pública sabe o que é trabalhar com o público mais vulnerável. O aumento do número de fraudes, certo? O aumento de número de fraudes nessas pseudo-relações de consumos é algo que hoje me espanta. E aí eu me coloco aqui ao lado do Dr. Alisson mais uma vez, porque é algo que a gente precisa resolver como sociedade. Uma solução efetiva para acabarmos com esse processo de marginalização que existe no Brasil, onde situações
na plataforma, e aí redes sociais, hoje elas são uma excelente ferramenta de comunicação e de vendas. A gente não pode desconsiderar isso, certo? É muito prático, cada um de nós hoje está com o seu dispositivo móvel eletrônico, que também liga, né? Mas ele tem diversas funções, dentre delas acessar aplicativos. Estamos nós na rede social e sobe determinada informação, uma propaganda. A nossa população não sabe diferenciar. Sejamos honestos, sejamos claros, que essa responsabilidade tem que ser nossa, né? Que atuamos na defesa do consumidor, que estamos numa função pública de como construir soluções para resolver isso. Porque hoje, se a internet chegou ao interior, e ela chegou, certo? Eles ainda não têm a educação e a expertise para identificar quando estão realmente caindo numa fraude. E aí a gente falou um pouco sobre os comerciantes, né, e os fornecedores. Mas eu pergunto sobre o sistema financeiro. Como o sistema financeiro ainda não arrumou uma solução para esse tipo de prática, né? De contas que recebem dinheiros, né? Recebem aportes, porque via de regra, vereador, as situações fraudulentas, elas acontecem eminentemente com as compras realizadas por Pix e boleto, certo? Então, o cidadão, o cliente, o consumidor, ele é levado para uma plataforma, ele faz a aquisição, paga o boleto, paga por Pix e imediatamente esse dinheiro é resgatado. Eu não entendo ainda como o sistema financeiro não conseguiu arrumar uma solução para isso, certo? Porque eu concordo que nós possivelmente não temos o conhecimento intelectual para movimentar e solucionar isso, mas o sistema financeiro, certo? Com movimentações bancárias suspeitas, né? Como as plataformas, as administradoras de cartão de crédito também não criam uma solução para bloquear determinados tipos de transação. E aí leva-se aos órgãos de defesa do consumidor clientes que compraram, fizeram aquisições de produtos, aquele produto não chega na casa do consumidor e ele vai ser obrigado a permanecer com uma prestação, certo? Anual, às vezes 12 prestações, certo? E a administradora de cartão de crédito não resolve, certo? Então a gente tem algumas situações aqui que elas são complexas. Mas eu, sinceramente, eu acredito que tem solução para isso. E eu acredito que nós, o sistema estadual de defesa do consumidor, a gente deveria sentar, certo? Para procurar traçar soluções junto aos grandes fornecedores, para que eles apresentassem soluções para essas situações. Porque não é justo com o nosso consumidor simples, humilde, vulnerável, mas trabalhador, que se esforça todo dia para adquirir determinado produto e ele ser vítima de uma estrutura social criminosa que vem esbulhando o nosso cidadão. E aí a gente fala, né, na possibilidade, quando a gente fala sobre a questão do superendividamento, né, que é colocar o consumidor no mercado novamente. Essa solução, ela só é possível quando nós, como sociedade civil organizada, nós como entes públicos, nós como plataformas que temos voz, né, quem ecoa na nossa sociedade, realmente buscarmos e sentarmos e apresentarmos soluções efetivas. Porque a gente dos órgãos de defesa do consumidor, a gente vai continuar batalhando, vai continuar lutando. Se não for possível administrativamente, nossos amigos, irmãos, entram com os processos judiciais e vai ser resolvido, porque em âmbito judicial, nós temos um poder judiciário que reconhece a defesa do consumidor como um direito que precisa de muita atenção e muito trabalho. Mas eu vejo além, certo? Eu vejo além do processo educacional pedagógico do cidadão, eu vejo a necessidade de nós dialogarmos sobre isso. Queria externalizar aqui que estarei ao lado de vocês, né? Mas ao lado do vereador para toda e qualquer situação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo, viu? Leve nosso abraço ao doutor Fernando Hugo, a toda a equipe lá do PROCON da Assembleia. Antes de passarmos aqui a palavra também para as perguntas, que se assim alguém quiser fazer perguntas para os integrantes da mesa, vamos ouvir
agora os representantes também da OAB, doutora Cláudia Santos, presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, que tanto já fez, tem feito pelo consumidor e tem nos ajudado muito aqui nessa comissão. Desde já, doutora Cláudia, muito obrigado. Excelentíssimo vereador Ronaldo Martins, presidente da Comissão de Defesa da Câmara, aos colegas do Sistema Municipal, Estadual de Defesa do Consumidor, aos meus colegas da Comissão de Defesa do Consumidor, primeira vice-presidente, secretária-geral, coordenador doutor Geraldo. Bom, na verdade, eu estou muito cética em relação à Black Friday, porque realmente eu acho que seria muito bom se o pessoal da CDL, comércio, lojas, para escutar, porque reiteradas vezes, quando eu estive na gestão do PROCON, 8 anos na gestão, outra gestão, era sempre esse problema. Atraso na mercadoria, quantidade rosa, muitas reclamações. Que bom que a doutora Edelânia continua plantão e continua monitorando os preços dessa gestão também. Porque a gente percebe, na verdade, se o custo atento à evolução, ele cai espectral. Tá? Aí é que vem a delegacia, está sendo aplicado, crime contra as relações eu prefiro, não sei, tá? Porque é óbvio que o consumidor pode, qualquer delegacia, não sendo especializada, pode fazer BO, a delegacia apurar, mas eu não sei disso, sabe disso. E é muito bom essa delegacia, eu sou babona, viu? Mas eu também assessoro o vereador Ronaldo Martins com muita honra. Obrigado. Porque ele faz a defesa realmente, não é defesa do consumidor de palanque, como muito. É claro que eu não quero ser. Eu não tenho foro para ver. Eu não tenho foro. Bom, então, a delegacia veio muito boa, hora e foi projeto. O vereador, quando deputado federal, será novamente, próximo ano, se Deus quiser. Deus te ouça. Ele está ouvindo. Amém. E tem que apurar até todas as esferas. A nível de indenização, a nível administrativo, órgãos de defesa aplicando realmente as sanções, não ficar na mera não resolve. Faz a era penal. Então, essas considerações são finais. Não. Finais. Até meia-noite é quarta. Mas eu queria fazer uma como vereador, todo o tema. Nós da OAB, da comissão, nós não realizamos apenas a defesa da coletividade dos consumidores com as públicas, sempre uma infração ao direito do consumidor. Também orientações gratuitas, mas a não cobra, a orientação ao consumidor e na realizar uma atividade
faz local e queria para participar conosco. Por isso, a Jéssica deve recado para fiscalizar em tempo real. Porque eu quero ver na prática. Funciona. Né? Porque eu estou realmente satisfeito, mas ele precisa de uma maior proteção. E esse ponto real ou verdadeiro, a gente vai fiscalizando realmente. Obrigado, doutora Cláudia. Doutor Mário Eloy, também vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e aqui quero abraçar aos demais advogados que também têm feito um belíssimo trabalho aí na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Por gentileza, doutor. Boa tarde a todos. Gosto de estar. Especialmente por trabalhei ao lado dele. Ele sabe lá no o trabalho que a gente faz, o braço do lado dele, sabe? E uma coisa que eu gosto das relações do pai. E hoje em dia o que está aqui. Mãe. Papéis da nossa trabalho que a gente faz grande, formativo. Projeto chamado CDC nas escolas. E a gente semente mas a gente tenta fazer o nosso papel profissional dessa área e sim, há essa ideia. Temos aí projetos OAB terminais. Vocês fazendo uma campanha conversar, tirar dúvida, ensina. E às vezes até sabe o que é que pode fazer, o que é que esse papel informativo nós da OAB onde é que ele vai procurar vai tentar levar e hoje é onde nasce pelas mas das autoridades e as entidades, por exemplo, não coloca o preço, mas colocar, tem que fazer a publicidade daquele produto, colocando, mas assim, sabe? Muito finalizar aqui forma do dia está fazendo a informação então a OAB terá para receber, instruir o que for necessário para o consumidor, o Estado conosco vai fazer, vai explicar o que é que vem, o Hugo sempre recebe muito bem, agradeço a sua atenção lá no DECOM, parcerias, caminhamento, situações, ajudar o Estado do Ceará. Okay. Muito obrigado, doutor Mário Eloy. Eu quero dizer que o doutor Hugo é uma pessoa diferenciada, porque sim, ele nos recebe, nos orienta, resolve. E legal. Sempre. E o Ministério Público tem uma ideia, né? Muito distanciamento. Mas o doutor Hugo é uma pessoa humana,
uma pessoa não, por causa do título que ele tem, ele, quando ele sai do DECOM, ele sai com né? Então, ele não, a gente fala com ele, ele atende o telefone na hora. Doutor Hugo, o reconhecimento de nós todos, viu? Bom, eu gostaria agora de abrir aqui a palavra para se quiserem fazer alguma pergunta aos integrantes da mesa. Importantíssimo, já queria fazer aqui esse registro e o pedido para que possamos aí nos próximos dias, todos os órgãos de defesa do consumidor, juntamente com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal, trabalharmos em conjunto, com a TV Cidade também me coloca à disposição, através do Cidade Alerta também. Eu acho que é importantíssimo as demais emissoras também, trabalharmos todos em conjunto para sairmos em defesa dos consumidores, né? Passar aqui a palavra a quem quiser fazer pergunta. Já estou vendo ali a Andressa levantando a mão. Obrigada. Boa tarde para todos. Na verdade, eu ia fazer outra pergunta, mas a doutora Rebeca entrou no assunto tão importante que eu lembrei que eu caí num golpe. Eu sou tão criteriosa com essas coisas, mas eu caí, impressionante. E a senhora falou sobre o Instagram. Aí eu queria fazer a pergunta para a senhora, para o doutor Alisson, quem poderia me responder. Eu fiquei na dúvida, porque a senhora falou do Instagram. Eu entrei no Instagram, vi, tinha lá mais de 500 mil seguidores. Fui no site, que a senhora falou do site, né? Fui no site verdadeiro, até então. Fiz o Pix. Só que depois que eu fiz o Pix, sumiu o site, sumiu o Instagram. Eu falei, meu Deus, nunca aconteceu isso, né? E tava tudo lá direitinho, os seguidores. Então eu fiquei com essa dúvida, como que eu posso identificar, porque eu fiz todos os processos, como que eu posso identificar mesmo que aquilo é um golpe ou não? Eu acho que o maior erro foi o preço, que estava bem baixinho, então me atraiu. Por favor. Pode responder melhor o doutor Alisson, doutora Rebeca? Quem pode? Doutor Alisson, poderia? Por favor. Normalmente, como já tinha frisado, quando a gente vê um preço muito baixo, para se confiar, né? Por isso que é tão importante o trabalho dessas fiscalizações que o DECOM Fortaleza está fazendo, a Procon Fortaleza e os outros órgãos de proteção. Entendo até a fala do colega do Procon da Assembleia Legislativa, que diz que o pessoal do interior realmente vulnerável não vai pesquisar. Infelizmente, isso que é o mais revoltante, né? Eu acho que o termo é esse, revoltante. Agora, quanto à questão da apuração, eu espero que eu possa ajudar futuramente, mas que caso você caia novamente, eu possa ajudar, né? Eu espero. Atualmente, pode falar. Então, mas essa questão do site, como que eu vou saber se aquele site... Normalmente, os sites eles começam com a HTTP ou HTTPS, quando são seguros, né? E tem um cadeadinho lá em cima. Normalmente, as extensões, quando você vai comprar numa página falsa, eles têm uma extensão diversa. Então, tem de ter sempre essa peculiaridade, sempre tem de ter esse discernimento. Mas é complexo mesmo, é algo que infelizmente é possível de erro, né? Ok. Não sei se eu consigo ajudar de alguma forma. Pois não. Quando eu me referi à questão dos anúncios do Instagram, que eu disse, saia do link do Instagram, vá para o seu navegador e digite. Na verdade, assim, me veio muito mais à cabeça os sites que a gente vê se utilizarem das promoções do Black Friday. Especialmente sites que vendem eletroeletrônicos, esses sites lojas mais conhecidas, que possuem lojas físicas e que também fazem o online. Eu acredito que essa compra que você fez deve ter sido, talvez, em alguma loja que talvez não exista de forma física, seja uma loja só virtual, que às vezes só vende ali pelo Instagram. De fato, essas lojas são mais difíceis de identificar. O que eu sugiro?
né? No momento dessa compra, quando você vai fazer uma negociação pela primeira vez com uma loja que você não conhece, que não tem uma loja física, você não sabe se aquilo é confiável. Hoje em dia existem alguns sites que fazem confirmam se outros sites são confiáveis ou não. Tem aqui o site confiável.com.br. Você coloca lá o site para identificar se aquele site que você está querendo fazer a pesquisa é confiável ou não. Outra sugestão que eu dou, dentro do próprio Instagram, no momento em que você está na página da loja, no lado direito superior, eu abri aqui para dizer porque eu não sabia decorar do caminho. No lado direito superior, ele tem 3 pontinhos. Quando você clica nos 3 pontinhos, você tem lá o ícone sobre a conta. Quando você clica em sobre a conta, ele te dá alguns dados. Se aquele Instagram é verificado, desde quando essa conta existe, então você tem como ver se é uma conta nova, se é uma conta mais antiga, e normalmente ele diz se essa conta já utilizou nomes diferentes anteriormente, se essa conta já mudou de nome. Então, às vezes é uma conta que tem lá 30 milhões de seguidores, mas que a cada ano ela muda de nome, porque ela vai praticando golpes, vai ficando conhecida como... Aí muda o nome da loja, Então, no próprio Instagram, você consegue ver o histórico de nomes. Se aquela loja muda de nome, o Instagram te mostra. Respondido? Por favor, doutor Hugo. Se eu puder também colaborar com as perguntas, com as respostas dos que me antecederam, eu acho que nós podemos fazer uma etapa, passar por várias etapas antes de finalizar uma compra online, né? Eu acho que a primeira delas é verificar o preço, coisa que você fez, né? O preço muito fora do preço de mercado já é algo que deve nos chamar a atenção. A segunda questão é não fazer a compra, como a doutora Rebeca me falou aqui antecipadamente, na própria rede social. É nós irmos, de fato, ao site daquela empresa para ver se aquela empresa que anuncia no Instagram, ela tem um site próprio. Então, a gente vai lá, digitar na barra de pesquisa e digita www. O nome da empresa. É mais uma etapa que a gente precisa cumprir. A segunda, o doutor Alisson também falou, que é a questão de nós vermos se tem lá HTTPS, né, ou o cadeadinho, que é uma segurança que a internet nos traz, que aquele site é seguro. O quarto é nós, antes de finalizarmos a compra, pesquisarmos aquela empresa nos sites de proteção e defesa do consumidor, que nos dão informações, né? Então, vamos imaginar uma empresa com o nome de fantasia X. Eu vou no Reclame Aqui e vejo qual é a reputação daquela empresa no X. Pode ser que aquela empresa nem exista no Reclame Aqui. E já vai me chamar a atenção que eu estou querendo comprar um produto de uma empresa cuja reputação nunca foi sequer questionada por ninguém. É estranho. Eu também posso ir no consumidor.gov, também digitar o nome daquela empresa e pesquisar para ver se aquela empresa tem alguma queixa, alguma reclamação contra ela. E mais uma etapa que nós podemos afirmar é, se nós tivermos, e muitas vezes nós temos, né, no boleto ou na chave que eles indicam, tendo o CNPJ, nós irmos até o site da Receita Federal para ver se aquela empresa de fato está em atividade e se ela ainda existe. Porque pode ser uma empresa que já foi baixada e que não existe mais. E o site da Receita nos dá, é pública essa informação a todos os cidadãos que fazem essa pesquisa. Então, quem quer fazer fraude sempre se supera, né? Cabeça está o tempo todo maquinando para fazer coisa errada. Então, mas eu acho que essas etapas, elas nos dão uma segurança maior, né? Tudo que falou o doutor Alisson, a doutora Rebeca. Então, essas etapas nos dão uma segurança maior para cair menos fraudes possível, dificultar ainda mais as fraudes que estão colocadas no mercado. Ok, obrigado, doutor Hugo. Respondido? Okay. Vou pedir só para quem mais tiver perguntas para virem até a mesa, por conta da televisão que estamos transmitindo, né? E a equipe técnica pediu, quando a câmera que está aqui no meio, pudesse ser realizadas as perguntas aqui da bancada, tá bom? Mas deu para pegar da Andressa a pergunta, né? A câmera conseguiu virar ali. Quem mais? Por gentileza, pode vir até aqui, por favor? Fique à vontade. Quer citar inicialmente seu nome, antes da pergunta, por favor. Quiser sentar para fazer a pergunta, ficar mais próximo do microfone. Quero agradecer primeiramente a Deus e dizer para todos que é uma honra estar aqui nesta casa, ao senhor Ronaldo Martins, a todos da mesa e a todos presentes, tá? Sou agente de Relações Comunitárias e Cidadania da Regional 7, mais específico do território 25, tá?
Queria fazer uma pergunta ao pessoal da mesa, pessoal da GFIS, tá? Como é feita a fiscalização pela GFIS durante a Black Friday? Desculpa, seu nome só? Elias Lopes. Elias perdão. Lopes. Obrigado, Elias. Tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá. Quem responde? Por favor, doutor. Pode, por favor. Oi? Boa tarde. Bom, geralmente a gente trabalha com um plano de fiscalização, tá? Com essas datas específicas, como é o caso da Black Friday. A gente entra em contato com o PROCON e, em mãos daquele levantamento que eles fizeram antes, né, da precificação e tudo, a gente vai muito mais nesses dias para conferir, né, bater o preço que está lá e o preço que se tinha pesquisado meses atrás, para ver se realmente há como se identificar algum tipo de fraude. Nesse momento, a gente aproveita também para fazer outras análises envoltas ao direito do consumidor, como é o caso se tem um exemplar do CDC, se as informações elas estão lá visíveis a todos, se corresponde, porque, por exemplo, detalhes pequenos, se eu estou numa loja de sapato e ela diz, esses sapatos aqui é a partir de R$100, mas você vai lá procurar, não acha um sapato que tem a partir de R$100. Já é uma prática abusiva ou talvez uma informação, enfim. Na hora, se deter a situação ao contexto e vai verificar qual é a infração que, de fato, se enquadra àquela que foi encontrada no momento. É mais ou menos assim. Respondido? Por favor. Aqui, vereador. Só para complementar, tá. Elias, o PROCON Fortaleza, geralmente no dia mesmo, né, da Black Friday, a gente sabe que Black Friday é a última sexta-feira, mas o negócio está sendo tão bom que às vezes passa o mês, já começou inclusive, né? Às vezes até o mês todo de novembro, às vezes outubro, enfim. Mas o que é que acontece? No dia da Black Friday mesmo, na sexta-feira, geralmente o PROCON, ele faz uma solicitação, né, uma parceria com a GFIS, e a gente tanto recebe denúncia, como os próprios canais oficiais da própria GFIS também recebem. E aí a gente faz essa parceria de comunicação. Para quê? Para quando houver uma denúncia de um consumidor específico, no dia próprio da Black Friday, a gente encaminhar e a GFIS fazer essa fiscalização. Agora, claro, a gente também já está monitorando os preços justamente para quê? Independente da denúncia do consumidor, a gente mesmo já está meio que observando que eles vão fazer naqueles produtos listados, que são os principais procurados durante esse período, se eles já estão fazendo essa elevação de preço próximo da Black Friday, para dizer que no dia está de promoção, quando na verdade está o mesmo preço. Então a gente está monitorando isso tanto nas lojas físicas como na forma virtual também. Nos últimos anos eu percebi até assim uma queda das denúncias relacionadas a isso. Eu acredito que não é porque deixou de existir, né? A gente sabe que demandas sempre vai ter, problemas sempre vão existir com relação a isso. Mas, às vezes, eu acredito que o consumidor mesmo, às vezes, é um valor tão baixo, aquele problema dele, que ele, não, deixa para lá, né? É o que acontece muito no Instagram, cai no golpe, é R$50, R$30, aí os 20 centavos, os 5 centavos, aí a pessoa se acomoda, acha que o trabalho de ir atrás de denunciar, de falar, é bem maior do que você ir atrás desse valor. Aí você multiplica, né, por centenas e milhares de pessoas que 20 centavos de R$1, R$10 e por aí Exatamente. Vai. Então, a gente tem que ter cuidado muito nisso. E só reforçando a pergunta da Andressa, assim, tanto no seu caso como na Black Friday, gente, não compre por impulso com preço muito abaixo. O que é que acontece? O problema do impulso é que você vê aquele preço, acha que vai acabar logo a promoção, aí quer logo comprar e aí acaba caindo no golpe. Então, assim, você não verifica tudo isso que os colegas falaram, né, do site, canais de comunicação, vou ligar aqui para testar. Ninguém liga para testar. Se realmente alguém atende, né, eu vou ter um problema. Ninguém faz isso. E aí acaba comprando porque acha que aquele negócio está tão bom, o preço, que se eu não comprar logo vai acabar. E aí é esse impulso que acaba levando muitos consumidores a cair nos golpes, né? Uhum. Então, para a Black Friday vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com ela. Só o que tem é produto barato, rede social, principalmente. Aí acaba o consumidor querendo comprar logo antes que acabe, né? Eles ainda botam a frase, antes que acabe a promoção, e aí acaba levando. Então, assim, é o primeiro alerta. Quando você vê essa frase, você freia para ter esse cuidado. Mas aí, assim, é feita essa parceria, né? Tanto a GFIS recebe, como a gente recebe também demanda no dia.
Não que não aconteça problemas antes, porque é o ano todinho a gente recebe publicidade enganosa, esses problemas também. Complementar, Reginaldo? Qual? Um complemento a pergunta do colega e agradecer a pergunta, né, para a gente poder explicar um pouco do nosso trabalho. Que esse plano de fiscalização da Black Friday, né, uma parceria com o PROCON, além desse trabalho preventivo e prévio que o PROCON faz, de receber as reclamações, de fazer a busca pelos preços, e a nossa busca ativa também que a gente faz nos estabelecimentos em campo, e também os fiscais que ficam de plantões, verificando os sites, a gente faz um apelo também com relação aos canais de denúncia que a população pode fazer à GFIS. Nós temos 2 canais de denúncia, que é o telefone 156, 24 horas, disponível para a população, e também o aplicativo, que é o Fiscalize Fortaleza, pode ser baixado para Android, iOS, qualquer aparelho celular, tá bom? É só para fazer esse apelo. E o nosso 151, 151 e 156, todos os dois recebem aí, viu? Temos mais alguma pergunta? Por favor, pudesse dirigir aqui até o microfone. Pode ficar os dois, próximo aqui. Pode, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Felicitar vocês também, porque hoje é dia do nordestino, né? Opa! A gente tem que... Estamos gente boa, gente firme e valente. Legal. Nordestino. Mas a verdade não é nenhuma pergunta, é mais um alerta, implementação das falas. E nesse período de Black Friday, como os comerciantes não darem a garantia aos consumidores por achar que está com uma coisa da promoção, acaba chegando em casa e na hora, uma semana o produto dá defeito, vai entrar em contato com o fornecedor, com o consumidor, ele diz, não, você comprou na promoção, não tem direito a garantia não. Então é mais batendo na tecla que nós temos que informar os consumidores. Eles têm direito à garantia. E a garantia, mesmo que aquele fornecedor não tenha uma garantia contratual, ele tem direito à garantia legal de 90 dias. Se ele chegar com um produto e alguns dias der defeito, ele vai ter sim direito a fazer a troca daquele produto, solicitar outro, pedir um retorno do valor. E um dado importante, mesmo que ele vá lá na prateleira e com um produto que já está com defeito, uma avaria, ele tem o direito de levar até a assistência técnica e pedir o conserto. Muita gente não sabe disso. É muito importante que vocês que estão aqui, são advogados, eu também sou advogado da Comissão de Direito do Consumidor, recém-possado, mas informar as pessoas, a população, que elas têm direito à garantia que ela procura. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor. Boa tarde. Gilmar, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria aqui agradecer por essa oportunidade de participar. Inclusive, essa audiência pública, além de importante, é muito necessária para as pessoas que nesse período são muito enganadas, né? Inclusive, eu fui uma pessoa que fui enganada, não foi precisamente no período do Black Friday, foi em outra oportunidade. E eu já procurei todas as formas de tentar resolver esse problema e não consegui. Procurei o CDL, que devia estar aqui hoje também para poder explicar também isso. A minha esposa, ela passou um cartão de crédito numa determinada loja, foi o cartão da Forte Brasil, né? Vale ressaltar, falar, porque não é nenhum segredo. E muitos amigos já foram enganados. E ela se arrependeu da compra por um motivo ou outro e fez o estorno. Porém, o valor da compra não retornou para o cartão e a fatura chegou, mesmo sendo estornado. Foi estornado na maquineta, a fatura chegou. Era um valor elevado, mais de R$2.000. E aí começou a nossa luta para tentar resolver isso. Procuramos a sede da Forte Brasil, a gente encontrou na internet o endereço, fomos lá, mas realmente só estava na internet o endereço, porque não tinha nenhum representante lá. Tentamos de todas as formas, foram inúmeras ligações tentando resolver esse problema e não conseguimos. Aí a gente procurou o CDL procurou o PROCON, inclusive até a gente ia procurar vocês, mas aproveitando a oportunidade. E aí, por conta desse estorno que não foi devolvido, o nome da minha esposa foi negativado e até hoje ela está com o nome no SPC sem a gente poder resolver. Então eu queria aproveitar esse momento para ver se alguém pode me dar uma orientação como é que a gente vai resolver esse problema. Doutora Neilândia, pode? Eu já vi que a senhora já estava aí toda se movimentando, doida para pegar esse caso. Está fazendo até assim já, ó. É porque eu não posso ver um problema de consumidor que eu já quero resolver. Como é seu nome, perdão? Vilmar, eu sou agente de relações comunitárias. Vilmar? Tá. Pronto. Apesar de não ser uma pauta da Black Friday, né? Mas, enfim, é de defesa do consumidor, né? Sim. Então não deixa de ser, por isso que a gente fica nesse nível. Mas, assim, foi no nome da sua esposa mesmo, né? Como você já foi o fornecedor e ele não te deu retorno, você, de fato, vai ter que procurar ou os órgãos de proteção, né, de forma administrativa, como é o caso do PROCON, estamos aqui de portas abertas, né, de coração aberto, viu? Que honra.
ou então judicializar. Minha sugestão, lógico, sempre procurar inicialmente, como já foi o fornecedor, não deu retorno, então procurar o PROCON para poder resolver. O nosso PROCON fica ali na Rua Major Facundo, 869, no centro da cidade. Aí é importante que ela leve toda a documentação referente ao problema dela, os extratos, né, o que ela tiver, as faturas, identidade, CPF, comprovante de endereço, os protocolos também de atendimento, se porventura tiver, da Forte Brasil. E, claro, ela vai ter que abrir a reclamação individualizada dela lá para a gente poder notificar a empresa ser chamada para uma audiência de conciliação e tentar resolver seu problema. Se não resolver por lá, aí a gente orienta a buscar a justiça, e está ali nossa colega da Defensoria Pública, né, que se não tiver condições de pagar o advogado, a gente direciona sempre para, um parceiro fiel também ali, a Defensoria Pública, para poder ter o advogado e judicializar a sua ação. Agora, claro, de forma administrativa, a gente sempre fala que é algo mais rápido de se resolver do que na justiça. Por isso que é importante você já fazer essa tentativa de forma administrativa. Inclusive, o PROCON ele tem uma parceria já com o Tribunal de Justiça, que o nosso processo ele já serve para tu antecipar uma fase lá de forma judicial. Então, não tem jeito, é procurar o PROCON aí mesmo, viu? Queria lhe agradecer aqui pelo esclarecimento, mas, vereador Ronaldo, se o senhor me permite, eu queria fazer uma pergunta, que não só eu tenho essa dúvida, mas inúmeras pessoas que a gente conversa na comunidade, já que eu sou agente de relações comunitárias, é uma pergunta que muitos fortalezenses querem saber. Agora sim, relacionado ao Black Friday. Esses produtos de ofertas e descontos no Black Friday, eu tenho a mesma garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor? São perguntas que muita gente me pergunta, e agora eu estou reportando aqui essa grande dúvida, se eu tenho as mesmas garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor. Por favor. Mas que dá abre espaço para não pode, fica à vontade. Tem sim, viu? As mesmas garantias. Mesmo que o produto esteja em promoção, pela lei você tem as mesmas garantias pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, produto promocional não tem isso. Porque é promoção, não tem garantia. Tem sim, e como o colega aqui colocou, né, o Elias? A garantia legal, 90 dias para produtos duráveis, né? E que geralmente são os produtos procurados durante esse período da Black Friday, e 30 dias para produtos não duráveis, como é o caso aí, por exemplo, de alimentos. Mas possui sim, viu? Se a loja disser que não tem, tem sim. Aí você vai procurar o PROCON do mesmo jeito depois. Muito obrigado, tá? Obrigado. Bom, gostaria de passar aqui a palavra para os integrantes da mesa, se mais alguém quiser fazer alguma consideração final, antes de encerrarmos. Alguém? Bom, agradecer a presença de todos e dizer que nós, dos direitos do consumidor, tanto da Câmara como da Assembleia, PROCON, DECOM, a Defensoria Pública, né, o DECOM, aqui também do nosso estado, doutor Hugo Vasconcelos, agradecer a presença da AGFIS, né, de todas as senhoras e senhores, da OAB Ceará também, Defesa do Consumidor da OAB, as demais autoridades aqui, ao delegado, levar o nosso abraço também ao delegado geral, que sempre está pronto para poder sempre nos atender também, leve o nosso abraço. E encerramos essa audiência pública que discutiu os direitos do consumidor nessa Black Friday que se aproxima, sobre as diretrizes dos consumidores, alertando para possíveis práticas abusivas como descontos falsos, fretes exorbitantes, golpes virtuais e descontrole das dívidas. Requerimento de minha autoria e aprovado por todos os vereadores que compõem também essa comissão. Desejo a todos uma excelente tarde. Muito obrigado a todos. Obrigado.